música dele. Esse cara era um gênio. Gênio. Exclusivo. Vocês vão acompanhar a partir de agora uma polêmica. Geraldo, eu não sabia. O Emílio Santiago tem um filho. Esse rapaz afirma ser o filho. No dia do enterro de um cantor famoso, um homem aparece no velório e diz: é o meu pai. Era o começo de uma história que acabou de revelar um lado ainda não, um lado oculto, não revelado, da vida de Emílio Santiago, um dos maiores nomes da MPB do Brasil. Vencedor de um Grammy, né? Ele é conhecido internacional, mundialmente. Veja agora, com exclusividade aqui pro Domingo Show, duas famílias divididas. Teria ele um filho? A briga agora pela herança milionária, que você acompanha agora no nosso programa. Um cantor famoso. Uma herança milionária. Uma morte prematura e inesperada. Cantou o amor e cantou a beleza desse país. Para mim, a voz mais importante do Brasil. Mas o que é vida afinal? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou? E polêmicas que começaram no mesmo dia do enterro de Emílio Santiago. O velório do cantor Emílio Santiago foi marcado por uma confusão entre o assessor pessoal do cantor e Alexander Nunes, que se diz filho do artista. Coisa, né? Eu também acho que não, eu não vim para isso, senhor. Quais as polêmicas que envolvem a história de Emílio Santiago? A senhora é irmã do Emílio Santiago? Sou irmã parte de pai. Não, a vida dele é chorar, só chorar, chorar, chorar. Poxa, meu pai não merecia isso. Não sei por que ele foi revoltado, disse que mais nunca fez nada por ele, que não tinha família. Um dia eu consigo dormir em paz. Ainda hoje, você vai conhecer um outro lado do cantor famoso, uma visão fora dos palcos. Só falava que família era um problema muito sério. Isso me afastou até do meu profissional. Eu perdi muito tempo esperando uma coisa, estou aqui no Brasil esperando alguma coisa acontecer. Que me disseste uma verdade chinesa, tarde de ter você. Por que foi necessário fazer um teste de DNA? Só para ver o grau de planetes, depois que vai desumar o corpo. Só para provar que nós é tia e sobrinho. Você vai acompanhar o teste de DNA, o resultado dele e saber quais os mistérios que envolvem essa difícil disputa. É como se fosse um quebra-cabeça genético mesmo. A gente precisa saber se essas peças realmente elas se encaixam ou não. Estima-se que o artista tenha deixado mais de 10 milhões de reais e há 3 pessoas interessadas nesta herança: um suposto filho, uma suposta irmã e um suposto marido. É o que eu digo, o Emílio realmente era homossexual. Eu não vou dizer pra você, não é porque morreu, eu vou dizer pra você que eu não tenho mágoa. Tenho mágoa, sim. Para resolver esse impasse, a Justiça solicitou o exame de DNA para comprovar o parentesco entre a possível irmã e o que se diz filho de Emílio.
Nossa equipe acompanhou tudo com exclusividade. Até o final desta reportagem, você vai entender melhor a disputa pela herança do cantor e se Emílio Santiago deixou mesmo o herdeiro. Emílio Santiago começou a carreira num concurso do programa de Flávio Cavalcante, na década de 70. Primeiro lugar com 96 pontos, Emílio Santiago. Espero ver um de vocês assinando um fabuloso contrato com o Marcos Vaz. Pobreza maior que o perdão. Não é. Foram 35 anos de carreira. Ele ganhou um Grammy e encantou todo mundo com este vozeirão. Eu sou teu homem, sou teu pai, teu filho. Sou aquele que te tem amor. Sou teu pai, o teu melhor amigo. Vou contigo e seja onde for. Amigos, muitos artistas e fãs consolavam-se uns aos outros, ainda chocados com a morte do cantor. Num determinado momento, o silêncio e o luto foram interrompidos de maneira surpreendente. Um homem se dizia filho de Emílio Santiago. E você, secretário, se de repente ele deve ter comentado alguma coisa, não? Como secretário nunca comentou isso comigo, Alex. Impressionante. Que coisa, né? Eu também acho que não. Eu não vim para isso, senhor. Começava aí uma disputa complicada, difícil e cheia de mistérios sobre a herança do cantor famoso. Aos 36 anos de idade, Alexander Nunes exige na justiça o reconhecimento da paternidade. Ele afirma ser filho legítimo de Emílio Santiago. Alex, como é chamado, disse que só descobriu que era filho de um artista famoso após a morte da mãe dele, há 8 anos. Alex, por que você acredita ser filho do Emílio Santiago? Bom, eu acredito porque foi me dito isso, né? Por uma pessoa que eu tenho uma grande estima. Já partiu, minha avó. Quando que ela te contou? O que ela disse pra você na época? Ela me contou em 2006. Eu perco a minha mãe aqui na vida em 2004, filho único, e é a filha caçula dela. Ela se sensibiliza muito comigo e eu para com ela, porque ela vivia chorando, depressiva, por isso tudo ter acontecido. E ela chega para mim um dia e diz: você tem pai. Você tem um pai, você vai procurar ele. Ele me deu toda a dica e eu fui procurá-lo, entendeu? Aí pela abordagem dele a mim, que não foi muito receptiva, eu já falei isso em outras entrevistas, que ele não teve aquela, como eu posso dizer, ele não respondeu às minhas expectativas no momento. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Para Alexander, Emílio sabia que tinha um filho. Ele desconfia que o cantor ajudava no orçamento da casa. Você, nessa primeiro contato que você teve com ele em 2006, você sentiu que ele sabia? Sim, ele falou sobre meu avô, sobre minha avó. A gente tinha uma vida bacana. Pro padrão da época, a gente vivia muito bem. Entendeu? Você vivia com seus avós? Vivi com meus avós, depois vivi com minha mãe. E a gente vivia bem. Então, por esse padrão, um funcionário público, a mãe foi assistente social,
não tinha dinheiro para poder manter um carro para mim, ela ter carro e não precisava dirigir, tudo, mas tinha motorista, tinha isso. Então isso, vivia num bom apartamento, então, isso mostrava que tinha, não sei se ajuda, ou ela, não sei, se desdobrava em muitas coisas para conseguir manter a casa funcionando. Tinha motorista para fazer nossas coisas. Uma funcionária pública, ter é um motorista. difícil. Então, foram coisas que foram surgindo dúvidas depois para você, né? O porquê, difícil. como minha mãe conseguia sustentar aquilo. É verdade. Ele chegou a procurar Emílio Santiago. Você bateu na casa dele, você foi no escritório dele. Como você procurou? Eu fui até o apartamento, na Oswaldo Cruz, e telefonei, falei quem era, que queria falar com ele e tudo mais. Você falou, eu sou seu filho? Não tinha como falar logo do cara, eu sou filho do Emílio, tô aqui embaixo. Não, deixei, falei que queria falar com ele, não pude falar de imediato, deixei o telefone, a pessoa fez passar ele, com certeza, e ele me telefonou e a gente se encontrou e falou sobre isso. Ele mesmo ligou para você? Alô, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Quem é você? Eu digo, sou Alexandre. O que você quer de mim? Não foi aquela coisa que eu achava que fosse um encontro de pai e de filho. E achando que ele fosse me receber, muito bem, porque não tinha ninguém. Segundo a mãe de criação dele, já tinha falecido, Dona Ercília, e aí ele poderia me receber, poxa, tem alguém, né? Tem alguém meu. Eu tenho um parente, não, né, vivo. Não tinha, não teve aquela coisa, não. Por onde esse amor andava e não quis você de jeito algum. Do Emílio Santiago, que partisse dele essa coisa de me reconhecer como filho, para não colocar que o Alex estava aparecendo para querer dinheiro, que o Alex estava querendo só ser o filho do Emílio Santiago para ter dinheiro. Nunca na vida. Eu não vejo o Emílio como meu pai. Eu não consigo ver isso. Eu prefiro manter uma referência que eu tive de pai falecido aos meus 12 anos. Mas a disputa não fica só entre Dona Ercília e Alexander. O professor Márcio Tadeu Ribeiro Francisco afirma ter tido um relacionamento durante 18 anos com Emílio Santiago. Logo após a morte do cantor, ele entrou na justiça com um pedido de reconhecimento de união estável com o artista. Alex duvida do relacionamento de Emílio com Márcio Tadeu. É difícil falar um pouco sobre isso. Eu tive proximidade. O senhor, ele até tentou me ajudar de alguma maneira, mas para saber da minha vida. Mas eu não vou questionar a proximidade dele com o Emílio Santiago, porque, na grande verdade, muita gente sabe que isso não existiu, né? Você acha que ele não era homossexual ou não teria um relacionamento com ele? Não teria um relacionamento com esse senhor. Você foi muito discreto também. O tempo inteiro foi tudo embaixo dos panos, foi tudo entre vocês, né? Entre a família, as pessoas mais íntimas que sabiam. Só que isso se tornou muito à tona, veio muito à tona no velório. Eu não vim para isso, Senhor. Como você se sentiu naquele dia? Eu tive um AVC, né? Fui parar no hospital, eu caí duro. Você chega num velório público, te pede identidade, pergunta quem é você, de onde que você veio, se dirigem a mim pelo primeiro nome, nem pelo primeiro nome, pelo nome. Eles já falaram o seu nome, já sabiam Alex, o que você veio fazer aqui? Cadê a sua identidade? Por que você resolveu ir naquele dia? Gente, era o último momento, né? Você queria se despedir? Sim. Sim, eu queria chegar até ali, olha, eu perdoo você, você me perdoa se eu fiz alguma coisa, e vai embora em paz, descansa e pronto. Sou teu pai, o teu melhor amigo. Vou contigo e seja onde for, e onde estiver, estou. Aquele dia o chão abriu e eu queria entrar dentro dele.
desejo esse dia para ninguém. Para ninguém. Se eu tenho inimigos, que eu espero não ter, nem para esses aí eu teria coragem de desejar esse dia. Foi um dia horrível, eu quero esquecer esse dia. Quem você acha que te barrou? Quem você acha que mandou essa ordem? Não deixa o Alex entrar. Eles mesmo, que ali tinha a advogada dele, ali tinha esse senhor, Márcio Tadeu, ali tinha o outro funcionário. Tinham pessoas que de repente não queriam que aquilo viesse a acontecer. Eu só queria me despedir. Mas devo dizer que não vou lhe dar o enorme prazer de me ver chorar. Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago, meu peito tão dilacerado. Ele chegou a falar pra mim, depois, eu não tenho dúvida nenhuma que você é filho do Emílio, não. Não tenho dúvida. Tenho dúvida nenhuma que você é filho do Emílio, não. Eu só digo uma coisa, vamos ter que dividir tudo, né? O que você pretende? Eu pretendo resolver essa questão. Eu pretendo que o DNA dê logo esse resultado. Se a gente tem que pensar em duas hipóteses, positivo e negativo. Na minha cabeça vem o positivo, mas no que vem lá eu não sei. Alex recebeu ajuda financeira do cantor. Esta massoterapeuta cuidava de Emílio Santiago. Maria Fátima fazia massagens no cantor na casa dele, pelo menos 2 vezes por semana. Por algumas vezes, foi ela quem entregou o dinheiro para o Alex, a pedido do próprio Emílio Santiago. Um belo dia, o Emílio, já com mais intimidade de conversar, virou para mim e falou para mim que família era um problema, que família só via as pessoas quando queria dinheiro. Aí contou que ele era filho adotivo, não falou mais nada, só falou isso. E disse para mim assim, você pode fazer um favor para mim? Eu falei, posso. Eu vou te dar R$3.000 dentro desse envelope, você entrega para uma pessoa que está aguardando lá embaixo? Me deu os trejeitos da pessoa, que era um rapaz alto, negro, e que se chamava Alex. Eu entreguei para o Alex já valor de R$3.000, já entreguei o Alex valor de R$5.000, já entreguei 1.500. Eu já entreguei dinheiro para o Alex acho que umas 4 ou 5 vezes. A massoterapeuta era amiga da mãe do Alex. Ela conta que Emílio Santiago frequentava a casa da amiga. A Fátima era muito reservada. Eu sempre brincava com ela e dizia, Fátima, quem é o pai do Alex? E ela dizia assim, deixa isso pra lá. O pai do Alex é um famoso, mas eu não vou te falar. O Emílio frequentava muito a casa do pai da Fátima. Então, se você ligar um fato ao outro, e você sabendo que o pai da Fátima era um compositor, e o Emílio começando a carreira dele... Seria Alex realmente filho de Emílio Santiago? Além de Alex, outra pessoa briga pela herança do cantor na justiça. Dona Ercília, uma copeira de 58 anos de idade, que tem como sobrenome o mesmo do Emílio. A senhora é irmã do Emílio Santiago? Sou irmã parte de pai. Em diversas entrevistas do Emílio Santiago, na televisão, em jornais também, em muitas mídias, ele dizia que era adotado. Agora, o porquê ele falava isso, se a dona Ercília está me garantindo aqui que é irmã do Emílio, não só você. Você tinha outros 4 irmãos. Eram 5 no total, parte de pai. Parte da minha mãe e com meu pai. Aí só tinha ele, né, que é de outra mulher. Que era de outra mulher. É. O que aconteceu? Você conviveu, a infância junto com o Emílio Santiago? Convivemos, que tem meus parentes que moravam na Cruzada, agora não, que já morreram todos, mas tem parentes, tem meus primos, todo mundo conviveu com ele. Eu não sei por que essa revolta.
Tanto é que ele sabia que existia meu pai, que quando ele morreu, foram lá em Cascadura, atrás onde meu pai morava. Ercília, 10 anos mais nova que Emílio, relembra a tristeza do pai, o seu Mário, com o desprezo do filho famoso e se emociona. O pai dela trabalhava como carpinteiro na casa de um casal. Como vocês moravam num lugar bem distante, perigoso, morava na Praia do Pinto. Na Praia do Pinto, e na época era bem muito perigoso ali, né? Demais. O Emílio Santiago começou a faculdade de Direito. Paga por quem? Do seu Mário. Pelo seu pai. É. E para fazer a faculdade de Direito, a distância era muito grande, há dificuldades também. Ele acabou ficando na casa deste casal, que ele disse depois ser os pais adotivos dele. Foi isso, dona Ercília? Foi isso que aconteceu. Mas ele já foi homem. Com 23 anos já é um homem já formado, né? Se formou advogado, tudinho. Aí, enquanto que ele era negócio de cantor, esses negócios, ainda ele ficou, ele dava as coisas ao meu pai. Depois ele subiu, ele mudou de uma água para o vinho. O último contato que eu tive com o Emílio, quando a minha filha nasceu. Minha filha está com 33 anos. Eu ia show dele, ia tudo, mas ele lá e eu cá. Por quê? Porque ele não tinha, dizia que não tinha parente. Isso te magoava? Demais, demais, demais. Tanto é que meu pai morreu apaixonado com isso, mas eu nada a procurar. Qual a mágoa, dona A mágoa que eu Ercília? tenho, porque meu pai foi um pai bom. Meu pai nunca abandonou, nem a gente nunca abandonou ele, né? Poxa, meu pai não merecia isso. Um abandono. Que isso? Fazer um negócio desse? Mas hoje em dia, se meu pai tá vivo, não tinha isso. Já tinha acabado, né? Essa história já tinha acabado. Acabou. Deus sabe o que faz, né? A gente que não sabe o que diz. Para entender melhor como era o relacionamento de pai e filho, fomos até Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, numa humilde residência, conversar com a ex-madrasta de Emílio Santiago. Dona Sebastiana não está nesta disputa pela herança. Nunca fez questão do dinheiro do enteado famoso. Mas foi neste local que um outro lado do Emílio Santiago foi revelado. Era aqui que seu Mário, o pai do artista, morava e mal tinha comida para se alimentar. Também foi aqui que ele viveu os últimos dias de vida, chamando pelo nome do filho. Quem sabe você juntasse os amigos. E essa daqui é a dona Sebastiana, 75 anos. E a senhora foi madrasta do Emílio Santiago, isso? Uhum. É verdade essa história? Casada com o pai dele, Quem é o pai dele? Mário Santiago. E qual o nome da senhora todo? Sebastiana Martins Santiago. Antes da gente falar totalmente do seu Mário, eu quero mostrar, eu bati de cara com essa realidade aqui, então é impossível a gente não mostrar para vocês a situação em que vive a dona Sebastiana aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Isso aqui, ó, é marca de água, né, Sebastiana? Água. Aqui entra muita água aqui na casa Entra da por senhora. aqui e por ali, enche tudo aqui, ó. Quando a senhora fala que foi madrasta do Emílio Santiago, as pessoas acreditam? Ou ficam na dúvida? Fico na dúvida. Não acredito, não acredito. Olhos negros, por não serem meus, serão do mar. Mares negros, mares negros, eu te mergulhei por serem bons de navegar. A dona Sebastiana estava me contando que nos últimos dias do seu Mário, antes dele ir para o hospital, ele ficava ali no quarto chamando pelo nome. Chamando pelo Emílio. O tempo inteiro? O tempo todo chamando. Cadê ele? Cadê ele? Chama ele pra mim.
Vamos lá conhecer a sua casa? Aqui vocês que construíram, né? A cozinha da dona Sebastiana, seu Mário. Terreno aqui sem nada. Tinha nada aqui? Tinha nada, tinha só a terra. Ele ganhou por tudo, eu e ele. Esse aqui é o seu Mário, ó. Como o Emílio chamava o seu Mário? Parrudo. Parrudo? Parrudo. Por que parrudo? Não sei, ele era muito gordo. É? Aí chamava o Mário, vem cá, parrudo. As pessoas sabiam que ele era pai do Emílio? Sabia. Na rua também? Não, todo mundo sabe. O seu Mário nunca teve dúvidas de ser o pai do Emílio? Não. Ou ele já teve alguma dúvida? Não. Sempre soube que ele vai me. Essa foto aqui, ela tá bem fraquinha, não dá pra ver muito, né? Essa aqui é a Sônia. Essa daí é a Sônia. Quem é a Sônia? Não era mãe do Emílio? Mãe do Emílio? Era mãe dele. Ele não falava nada da mãe do Emílio. Só me mostrou que ela era mãe dele. Só entregou essa foto pra senhora e falou, essa aqui é a mãe do Emílio. Aí depois da Sônia, ele teve um relacionamento com a Neide. Que com a Neide tiveram três filhos, isso? 4? 4 filhos. 4 filhos. E só uma estaria viva hoje. Só a Ercília. Só a dona Ercília que está viva. A Ercília é filha do irmã do Emílio. Ela é. É filha do seu Mário. Ela é. O que a senhora acha dessa história? Ele está dizendo que é filho dele, né? Mas eu acreditei, né? Que ele falou tudo. Muito bonzinho pra mim, prestativo, só tudo doente que ele teve aqui, dando uma ajudinha aqui, me ajudou a comprar um remedinho, é muito bonzinho. Ele tem sido presente na vida da senhora? Tá, toda hora ele tá aqui me visitando, tá? O seu Mário cuidou do Emílio Santiago, ele que criou o Emílio Santiago sozinho, junto na companhia da dona Neide, que era a atual esposa dele. Eu não sei por que ele foi revoltado, disse que o marido nunca fez nada por ele, que não tinha família. O Emílio já veio aqui na casa da senhora? Não veio não. Aqui não. Nunca veio. Quantos anos a senhora mora aqui? Ele mandou esse pedaço aqui, fiz aqui primeiro, né? Aí o Mário falou que estava construindo aqui, ele deu um dinheiro para o Mário, Mário comprou uma esteira, antes de botar a laje, ele deu um dinheiro, o Mário comprou uma esteira e botou aqui. Aí depois ele falou que ele ia ajudar o Mário a fazer melhorar a casa, fazer maior e tudo, mas aí depois não sei o que foi que deu, que foi por isso mesmo. Nunca mais apareceu. Ele ajudava o Mário sempre, ajudava o seu marido sempre, sempre dava o dinheiro, sempre vinha aqui, dava o dinheiro. Aí do nada ele parou. Por quê? Não sei. Como é que ele tratava a senhora? Ele tratava bem. Chegava lá, já tinha... A moça lá fazia salgadinho, guaraná na bandeja. Na casa onde isso? Eu ficava morta de vergonha, da bandeja pra mim. Não pode comer. Você era simples, né? Então via cheio de bandeja, cheio de tratamento. Ele, assim, bem de vida, eu assim, sem pobrezinha, né? Ficava sem graça aí. Como é que ele tratava o pai? Bem demais. Muito bem? Ele dizia, vem cá, parrudo, ele passava aquele barrigão. Aquele barrigão dele. Vem, parrudo, era assim que ele falava. Quem procurava era o seu Mário, o pai. O Emílio não procurava por ele? Não. Só que seu Mário ficou doente, muito doente. E quando ele ficou doente, cadê o Emílio? Não aparecia. Ele ia operar a próstata. Ele tinha plano de saúde? Tinha. O Emílio pagava? Quem pagava? Era o Mário. Um dia que os exames dele ficou pronto, nós fomos lá para Nova Iguaçu. Aí o médico falou assim, como é que você me traz um homem desse passando mal aqui desse jeito? Voltamos rica.
Eu falei pro moço, você matou meu marido? Ele disse, não foi eu não, porque ele não aguentou. Ele foi chamar o Emílio, eu falei, como é que eu vou chamar o Emílio, mãe? Nem telefone dele aqui eu não tenho. Nem mesmo no dia da despedida, Emílio Santiago compareceu. E o Emílio? Emílio? Nunca mais vi. Nunca vi um tostão dele. Ele foi no enterro do Mário? Não foi, não. Não. Por que ele não foi? A senhora sabe? Não sei. A senhora ficou triste por ele não ter ido? A senhora esperava que ele fosse aparecer lá para dar o adeus pro pai? A senhora nunca foi lá e bateu e pediu dinheiro pro Emílio? Não. Não, isso jamais? Nunca. E sete? Uma era pequenininha, eu teve que vender aliança para poder comprar o leite dela e o creme de arroz que não tinha. Pensou nele também. Eu falei, Mário, vai lá pedir a ele. Ele disse, não adianta eu ir lá que não vai dar. A senhora não tem uma aliança, ela não tem uma aliança aqui no dedo porque foi vendida para comprar comida aqui para casa, né? O que a senhora achava dele? Eu achava que ele era filho dele, que ele dizia que ele era muito bom. Para mim era bom, né? Acho que tinha as amizades dele por lá, ele era feliz, né? A gente que era ficar na tristeza aqui, né? Natal aqui, passamos o Natal sempre bebendo água só e não comer nada. Por que a senhora se emociona? Não, por ele ser filho dele e não ajudar, né? Pelo menos dava um dinheirinho, né? Quando ele fosse lá para ajudar para fazer uma comprinha, alguma coisa. Ele não dava, não sei. Mas eu fico triste, é isso. Tanta gente brigando na justiça por essa herança milionária. Olha, Sebastiana, eu vou falar para você. Falaram em 10 milhões de reais. A senhora tem noção do que é 10 milhões de reais? Não, minha filha. É, gente, é a vida. Já deu, gente. Voltando à herança milionária, Ercília e Alex se uniram para lutar pelo direito que acreditam ter sobre o dinheiro. O Domingo Show procurou Márcio Tadeu. Ele não quis gravar entrevista, mas nos respondeu algumas perguntas por e-mail. Quando questionado sobre o tipo de relação que tinha com Emílio Santiago, Márcio Tadeu respondeu, abre aspas, tínhamos uma relação homoafetiva, zelávamos um pelo outro e de minha parte, em razão da vida artística de Emílio, eu cuidava de sua vida, de sua saúde e inclusive de Dona Ercília, sua mãe adotiva, fecha aspas. O professor disse não morar no mesmo teto que o artista, por conta de distintas rotinas. Emílio na vida artística e ele na vida acadêmica.
Márcio Tadeu reafirma que foram quase 20 anos de relacionamento. O suposto companheiro de Emílio Santiago confirma o pedido de reconhecimento de união estável com o cantor. Disse que o processo está em andamento e em segredo de justiça, que na condição de companheiro, diante da relação homoafetiva, pretende atualizar o desejo de Emílio, que segundo ele, por não ter filhos, ou pelo menos nunca ter comentado a existência de Alexander, queria destinar os bens para uma futura fundação, Emílio Santiago, que atendesse aos idosos e necessitados. De acordo com Márcio Tadeu, semanas antes de falecer, Emílio havia agendado uma reunião com advogados para tratar da fundação. Perguntamos se em algum momento Emílio teria comentado sobre ter um filho. Ele respondeu nunca ter comentado nada, que Emílio só falava ter 5 irmãos e que depois da morte do cantor, Alexander, o suposto filho, o procurou com necessidade financeira e que ele o apoiou, indicando para um trabalho. Sobre os pais legítimos de Emílio Santiago, Márcio Tadeu disse que o artista nada comentava. Já a suposta irmã Ercília, o professor respondeu que só teve conhecimento dela depois do pedido de entrar no inventário. Afirma que Emílio nunca conviveu com ela, que o cantor comentava ter 5 irmãos e nunca se referiu a ela. Quando questionado sobre a herança deixada por Emílio, Márcio Tadeu respondeu, abre aspas, todas as obrigações decorrentes do patrimônio do Emílio estão cuidadas, zeladas e em dia, inclusive com meus próprios recursos e à disposição da Justiça. Sobre o valor da herança, deixo de responder, porque o processo está em segredo de justiça. Fecha aspas. Indagado sobre o direito dele da herança, Márcio Tadeu respondeu, abre aspas, na condição de companheiro decorrente de relação homoafetiva, a lei acolhe a sucessão. Entretanto, caberá à justiça decidir sobre isso. Fecha aspas. Também disse aguardar o resultado do exame de DNA do homem que diz ser filho do artista. 6 meses após a morte de Emílio Santiago, a Justiça solicitou um exame de DNA entre Dona Ercília e o Alex para comprovar o parentesco entre a tia e o sobrinho. Nossa equipe de reportagem acompanhou com exclusividade este momento, que pode ser decisivo na vida deles. Alex e Ercília chegam à clínica e parecem apreensivos. Depois do exame, eles falaram com a nossa equipe. Foi normal, foi tranquilo, já fizemos aqui. Pra mim foi legal. Esperar o resultado agora. Como o prazo para o resultado deste exame da Justiça é de até 120 dias, resolvemos procurar outros recursos. Levamos Alex e Ercília a uma clínica particular na Zona Sul do Rio de Janeiro. Explica pra gente, como é que vai funcionar esse processo? Como comprovar se eles são parentes ou não são parentes? Perfeito. A primeira etapa desse processo é a identificação dos participantes, tá? A gente vai preencher uma ficha de identificação de cada um dos participantes. É colhida a impressão digital desses participantes e é tirado foto também. A gente precisa ter certeza que a Dona Ercília é ela mesma e que o Sr. Alex também é ele mesmo. Vai ser traçado o perfil genético de cada um dos indivíduos, tá? E é feito, na verdade, uma comparação entre esse perfil genético que vai ser gerado com o outro, tá? É como se fosse um quebra-cabeça genético mesmo. A gente precisa saber se essas peças realmente elas se encaixam ou não. Existe um exame que a gente consegue comprovar que a Dona Ercília e o Alex são parentes? Positivo, exatamente. Existe essa possibilidade. Vocês têm dúvidas? Eu não tenho dúvida nenhuma. Alex e Ercília seguem para a sala de exames.
O sangue do suposto sobrinho e da suposta tia é colhido. Se o resultado deste exame for positivo, fica comprovado que Alex e Ercília são parentes e que provavelmente têm direito à milionária herança de Emílio Santiago. Se der negativo, outros exames ainda serão feitos, desta vez com a exumação do corpo do cantor. Após o tempo estipulado para o resultado, o Domingo Show voltou à clínica particular onde foi feito o exame de DNA entre Dona Ercília e Alexander. Chegou a hora de saber se Dona Ercília é tia de Alex e se ambos têm algum parentesco com o Emílio Santiago. Vamos agora continuar com a matéria exclusiva e especial a respeito da investigação, se esse rapaz é realmente filho do grande Emílio Santiago. Depois da revelação do exame de DNA, aí eu vou dar minha opinião de tudo, do que eu acho de tudo isso aí, tá certo? Vamos continuar vendo a reportagem. Chegou a hora de saber se Dona Ercília é tia de Alex e se ambos têm algum parentesco com o Emílio Santiago. Houve uma probabilidade de 63% de certeza em relação ao vínculo entre os dois. Para que a gente consiga atingir os 100% de certeza do grau de parentesco do senhor Alexandre Nunes dos Santos com o suposto pai dele, que é meio-irmão por parte de pai da senhora Ercília Santiago da Conceição, podemos concluir que faz necessário uma exumação dos restos mortais do senhor Emílio Santiago. Essa história não acaba aqui. O Domingo Show vai continuar acompanhando o caso até que a justiça defina nas mãos de quem ficará a herança milionária de Emílio Santiago. Bem, Geraldo, eu não entendi. Eu não entendi. Então você vai entender de novo e eu com o meu diretor nós vamos explicar. Foi feito esse exame de DNA. Deu 60% de probabilidade. Só que para ter 100%, primeiro, o exame foi feito através de uma irmã que seria uma suposta irmã. A gente não sabe se é realmente irmã do Emílio. É por isso que deu só 60% de DNA. Precisaria exumar o corpo de Emílio Santiago. E eu vou dizer, eu tenho certeza que há muito aí juiz sério no Rio de Janeiro. Deve ter algum juiz que tem que ser feito isso. Independente se é 5 milhões, 20 milhões. Nós não estamos falando questão de herança. Mas é para ter a verdade, ainda tem nome dessas pessoas. E do próprio Emílio. Tem que exumar o corpo e fazer, sim, é somente com a exumação que você vai ter a confirmação se ela é irmã e se o filho é. A gente não pode afirmar absolutamente nada, mas é lamentável. Agora, quanto ele não ter aceito o pai, eu não vou poder falar, porque foi uma decisão dele em vida em não conhecer o pai. Ah, que mora naquela pobreza e tal. Mas, enfim, são escolhas que a gente tem na nossa vida. E o Emílio teve em vida essa escolha.